Começamos hoje o estudo do capítulo 8, que se encerra e que inicia. Encerra-se uma série de sete selos, e começa uma série de 7 trombetas. O 7 é um número muito caro para o Apocalipse. 7 cartas, 7 igrejas, 7 anjos. Capítulos 2 e 3. Depois vem os 7 selos. O último selo vai ser aberto agora, no versículo 1. E é um selo que vai ser precedido por um silêncio de espanto, de expectativa, de ansiedade. Vai ser o capítulo das desgraças, o capítulo dos flagelos, das dores, das perturbações. São Paulo, na carta aos Romanos, fala que a criação geme dores de parto, aquelas cólicas que o corpo começa a apresentar, como quer dizer, chegou a hora de a criança sair do ventre, chegou a hora de ela vir à luz. E é sempre uma realidade paradoxal, de aflição e também de esperança, de dor que subsegue o consolo, a alegria, o conforto, a satisfação de ver a criança, de tocar a criança, de amamentar a criança. Começa então o capítulo 8 assim: quando enfim abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu cerca de meia hora. O céu aqui são aqueles que se encontram na felicidade sem fim, aqueles que participam da vida trinitária, anjos e santos, criaturas angélicas e criaturas humanas, estas que já atingiram a plenitude da perfeição, segundo o mesmo livro do Apocalipse, lavaram as suas vestes com o sangue do Cordeiro. 7º selo, remove-se o último obstáculo que impedia ver e publicar o conteúdo do livro, que na verdade já vinha sendo revelado paulatinamente. Cada selo desvelado, cada selo aberto, possibilitava o conhecimento da parte dos santos que estão no céu e dos santos que peregrinam na terra, um certo conhecimento da vontade de Deus para os homens que peregrinam na terra. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, ou seja, a humanidade vai conhecendo mais e melhor o plano de Deus para a humanidade. E é um plano misterioso, porque envolve dor e consolo, tormentos, aflição, mas também consolação, esperança, alegria, porque as chaves da história estão nas mãos daquele que, no começo do Apocalipse, é aquele que era, que é e que vem, o Alfa e o Ômega, nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro imolado. Aqui, o plano de Deus é dado a conhecer plenamente. Silêncio durante meia hora. Eu já havia falado no encontro anterior que esse silêncio evoca a ideia de estupefação durante um breve tempo, pois quanto mais próximo do fim, mais penosas se tornam as aflições. A experiência mostra. O nosso itinerário pessoal, ordinariamente, é marcado por essa convicção. Chegou a velhice, chegou o período da debilidade, do não funcionamento, como outrora, dos órgãos, da capacidade de pensar, de concatenar as ideias. Chegamos perto do fim. A expectativa é que a fragilidade do corpo, os ossos, já não mais têm aquele vigor. Isso significa que o peso do corpo, a tendência é o corpo dobrar-se diante de si.
e já não ter aquela facilidade de se deslocar. É dificuldade para subir escada, é dificuldade para se locomover e assim por diante. Além das muitíssimas possibilidades de enfermidade, porque o organismo já não tem aquele vigor de outrora. A história da humanidade também é assim. É a mesma coisa. A macro-história, quando ela se encaminha para o fim, é plausível que as dores, que as aflições, que os tormentos recrudesçam. É como se o livro do Apocalipse dissesse: a proximidade do fim não pode trazer para vocês ilusões e um mundo de sombra e água fresca. Transponha as dificuldades, os dramas, os desafios, as dores, as aflições a que cada ser humano tomado individualmente se submete e transponha isso para a história da humanidade. Aqui, o Apocalipse assume um caráter dramático. É o drama da história da humanidade. Não podemos esperar outras coisas à medida em que a história se aproxima do fim, que a história se aproxima do seu desfecho. Eu vi os 7 anjos que assistem diante de Deus. Foram-lhes dadas 7 trombetas. Nós não sabemos os nomes desses 7 anjos. Assistem diante de Deus. O que significa essa expressão? Na verdade, Jesus, quando vier em glória, virá cercado dos seus anjos. No primeiro domingo da quaresma, o anjo veio confortar nosso Senhor depois das tentações. Jesus tinha passado 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. A Bíblia fala dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, mas são apenas 3. Esses 7 anjos que assistem diante de Deus gozam de uma certa precedência com relação aos demais anjos. E qual a categoria desses anjos? São querubins, são serafins, são arcanjos. Seriam esses 3 nomeados que acabei de citar e mais 4. A Bíblia silencia. Mas parece insinuar que na hierarquia angélica esses gozam de uma certa precedência. Claro que todos os anjos assistem diante de Deus no sentido amplo. Jesus diz no Evangelho segundo Mateus que os anjos das crianças contemplam o Senhor face a face. Mas esses são os únicos na Bíblia que gozam desse destaque, desse status, dessa prerrogativa. Assistem diante de Deus. Só posso ir até aqui. Não posso conjecturar mais, não posso ousar mais do que o Apocalipse. O Apocalipse apenas descreve que esses 7 assistem diante de Deus. Um número também simbólico, sinal de plenitude, sinal de totalidade. Seriam eles, na hierarquia, desculpe-me usar uma comparação, os generais de exército, do exército brasileiro, somente subordinados ao comandante Miguel? Não sabemos. 7 anjos, 7 seres espirituais mais elevados, chamados pela apocalíptica, que é o gênero literário Apocalipse, esse gênero que transmite mensagens utilizando símbolos, comparações, transpondo da linguagem comum corriqueira, que utiliza animais, números, figuras fantasmagóricas muitas vezes, dragões, enfim, feras, para transmitir uma linguagem espiritual apocalíptica, que já aparece no Antigo Testamento, o livro de Isaías, o livro de Jeremias, o livro de Daniel, o livro de Oséias, e que é retomada essa linguagem pelo próprio Jesus Cristo, sobretudo o Evangelho segundo Mateus e São João, cujo livro último, o Apocalipse, é todo em linguagem apocalíptica. A apocalíptica chama esses 7 anjos de anjos da face. Não que eles tenham face, mas que eles estão
perante a face de Deus, contemplando Deus face a face, numa proximidade muito mais profunda que os demais anjos. E aqui, por favor, se os anjos são seres espirituais, falar de proximidade numa linguagem nossa gera uma certa dificuldade, porque os anjos são espíritos puros. Os anjos, eles se deslocam, certamente. Santo Tomás de Aquino fala do deslocamento dos anjos, mas sempre com muita sobriedade. Você pode falar de velocidade, de rapidez, enfim, porque tudo isso supõe tempo, supõe espaço, supõe metros, quilômetros, etc. E tais categorias não se aplicam a seres espirituais. Todavia, a palavra de Jesus, eles contemplam a face de Deus, eles veem o Senhor face a face de nosso Senhor. Tem uma ligação muito mais profunda, muito mais próxima, desculpe colocar entre aspas essa expressão, porque estamos tratando de seres angélicos, de seres espirituais. Aqueles que estão anjos da presença, os que estão na presença de Deus, mas, por favor, não se pode dizer que os outros, por exemplo, que estão conosco, os nossos anjos da guarda, eles não se apresentam diante de Deus. Por favor, nesse sentido, eu queria convidá-los a abrir o Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 10. Esse texto é de vital importância. Aqui estamos tratando dos anjos da guarda. Os anjos da guarda. Cada um de nós, segundo a doutrina da igreja, desde o momento em que é concebido no ventre de sua mãe, recebe de Deus Todo-Poderoso um anjo da guarda, que acompanha a vida de cada criatura até o seu desenlace. Reparem bem em que citação importante. Por favor, meu filho, em voz alta. Mateus 18, versículo 10. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque o mugir e seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Reparem, os anjos da guarda contemplam sem cessar a face do Pai. Ô Dom José, como? Se eles foram colocados para nos reger, como rezamos na oração do Santo Anjo, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, certo? Estão conosco, mas contemplam a face do Pai. Mas, Dom José, e eles sobem? E qual é a velocidade? Esses 500 mil por segundo? Pare de imaginar a relação, o deslocamento, se é que se pode falar, de um anjo que nos acompanha, e a contemplação da face de Deus, como se Deus estivesse a 500 mil quilômetros de distância da gente. Eles contemplam sem cessar a face do Senhor. Esqueça a categoria de tempo, esqueça a categoria de espaço, esqueça a categoria de 3 dimensões, altura, largura e comprimento. Estamos no mundo espiritual, e aqui os critérios são inteiramente outros. Então defina para a gente, Dom José. Se eu definisse, eu acho que eu preferia ficar lá e não ficava aqui com vocês. Mas eu ainda estou peregrinando. É demais para a minha cabeça definir tal coisa. Sou humano como vocês, estou sujeito a essas categorias. E com todos vocês, com muita humildade, eu digo como São Paulo, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, isso é o que nós estamos tratando, que Deus preparou. No céu nós compreenderemos como é que isso acontece. Os nossos anjos da guarda, aqui Jesus se refere aos pequenos, pequeno criança, mas no sentido mais amplo, os humildes, enfim, as criaturinhas. Como é que isso acontece? Muito bem, então esses 7 anjos contemplam a face de Deus. São os anjos da presença, ou simplesmente arcanjos. Todavia, a apocalíptica se chama os 7 arcanjos, mas a Santa Igreja só qualifica na Bíblia os anjos que aparecem na Bíblia, só 3 são chamados de arcanjo. Dia 29 de setembro,
dia dos santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Só esses três são chamados oficialmente pela igreja, e há uma festa litúrgica em honra desses três, Miguel, Gabriel e Rafael. A Apocalíptica, porém, chama outros, esses três e mais 4. Trombetas. Anjo tocando trombeta, Dom José. Mas o anjo não é um ser espiritual? Na Apocalíptica, os anjos se materializam. Foi no sábado passado, quem foi que perguntou a respeito das asas? Foi Dona Cidinha, a senhora, sobre as asas dos anjos alados. E eu respondia que essa ideia de anjos alados, de seres espirituais que se materializam, isso é tão antigo quanto a história da religião. E citava a iconografia da mitologia egípcia, da mitologia grega, da mitologia fenícia, assíria, etc. Quem faz uma pesquisa, seja por internet ou em livros de história da religião, vai ver que bem antes do judaísmo já há essa ideia. Pois bem, as trombetas, estamos na Apocalíptica, anjos tocando trombeta. São instrumentos com que são anunciados especialmente os acontecimentos escatológicos. A trombeta, na verdade, ela é um instrumento muito utilizado pelos guerreiros. Os soldados iam à frente tocando. Há toques para tudo. Toque de ordem unida, direita volver, esquerda volver, meia volta, etc. Prestar continência, ombro armas e assim por diante. Isso é tão antigo quanto a história da humanidade. A trombeta avisa, há toque para avançar, toque para recuar, toque para dividir os dispositivos, os pelotões, toque de ataque, toque disso, toque daquilo outro. Então é um instrumento relacionado com o anúncio de que algo vai acontecer. No caso aqui, acontecimentos escatológicos, acontecimentos acerca do fim. São toques que dizem, atentos, porque algo vai acontecer. O desfecho agora vai se manifestar. Estamos num contexto de guerra. Temos trombetas, os adversários ainda não apareceram. Legiões infernais, que vão ser representadas por escorpiões e outras desgraças que vão aparecer ainda. O inimigo não se posicionou. O inimigo não reuniu os seus subordinados para a batalha final. Já falamos desse nome Armagedon, que foi, digamos assim, por Hollywood, o filme de Bruce Willis, muito romantizado, enfim, mas o Armagedon, de que fala o Apocalipse, trata-se de um combate final. E o combate é entre o poder das trevas e nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vão entrar os anjos subordinados a Miguel. Miguel vai aparecer somente no capítulo 12, mas estamos chegando perto dessa batalha final. Vamos ver as trombetas aparecendo em 3 textos do Novo Testamento. Mateus 24, 31 são palavras de Jesus. 1 aos Coríntios 15, 52 e 1 aos Tessalonicenses 4, 16. Jesus, Mateus 24, 31, é um discurso todo escatológico. Jesus utiliza aqui nesse capítulo todo a linguagem escatológica, a linguagem dos profetas do Antigo Testamento, antes, portanto, de São João. Ele enviará seus anjos com estridentes trombetas e juntarão seus escolhidos dos 4 ventos de uma extremidade do céu à outra. Então, os anjos são protagonistas desses acontecimentos do fim. Nós ouviremos essas estridentes trombetas tocadas pelos anjos. E aí chegou a hora de recolher todos de uma extremidade do céu à outra. É uma imagem para dizer todas as pessoas que habitam na face da terra. Dom José, aqui a gente pode ver também pessoas que moram em outros planetas. Veja, eu não tenho condições de dizer que o texto exclui essa possibilidade. Se existem, vão ser reunidos. Vão ser reunidos. E se são serizinhos
verdinhos com os olhos esbugalhados, se são assim ou assado, se em outros planetas, outras galáxias, há seres humanos, deixemos isso para lá. Se aparecerem, sejam bem-vindos, vamos comer uma pizza ali no fogão de lenha, enfim, vamos conversar sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, vamos tratar de futebol e outras coisas. Por enquanto, nós temos coisas mais importantes com que nos preocuparmos. Se residem em outros planetas, são criaturas de Deus, e nesse sentido se cumpre o capítulo, o Salmo 18, os céus narram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Se moram no firmamento, são obra da mão de Deus. E duvido que sejam feios. Se moram, devem ser bonitos, porque Deus não faz nada feio. Se existem, é porque foram feitos por Deus. O que há de feiura na criatura, é a própria criatura que torna a pessoa feia. Ou nós temos o poder de enfeiar, desculpem o neologismo, as pessoas e nos enfeiarmos. Nós podemos ficar feios, Deus nos fez bonitos. É o pecado que torna a pessoa feia. Eu acredito, se existirem seres em outros planetas, eles são bonitos. Não são como aquelas presepadas do E.T. from Home, o bichinho lá do ET de Steven Spielberg. Não, deve ser uma coisa muito bonita. Se existe. Também se não existe, isso não afeta a nossa fé. E se existe, também é irrelevante, porque é obra de Deus. Se existem, vão ser reunidos de uma extremidade do céu a outra. Todos serão reunidos diante do Senhor. Mas fiquemos aqui somente com os seres humanos, porque até agora não temos nenhuma prova de que seres inteligentes além dos homens existem. Se existirem, isso é irrelevante para a nossa fé. Não afeta a nossa fé na Santíssima Trindade, nem na necessidade do sangue de Jesus para ser salvo. 1 aos Coríntios 15, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Trata-se de algo tão belo, eu pediria a vocês que por um momento vislumbrassem esse espetáculo, desculpe usar a expressão, grandioso, gigantesco, de proporções universais. E isso se refere a todas as pessoas que morreram e que hão de morrer até o dia em que as trombetas soarem. Quantas pessoas já morreram desde Adão até hoje? Não dá para dizer. Todos ressuscitarão incorruptíveis. Ressuscitar incorruptível significa o corpo não vai mais envelhecer, o corpo não vai mais morrer, o corpo não vai mais apodrecer. Seja o corpo de quem vai para o céu, felicidade sem fim, seja o corpo de quem vai para o inferno, tristeza e sofrimento sem fim. 1 aos Tessalonicenses 4,16: quando for dado o sinal, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. É a fé da igreja. A trombeta, portanto, é o sinal último que diz: chegou o final. Agora é a ressurreição incorruptível, depois vem o julgamento final, a humanidade vai se enfileirar em dois frontes, e acontecerá, o Senhor virá em glória para emitir o seu juízo, que já sabemos, que já foi exaustivamente aqui analisado em Mateus capítulo 25, o juízo final. Apartai-vos de mim, malditos, para os que estiverem à esquerda, e vinde benditos para os que se encontrarem à direita. Muito bem. Apocalipse capítulo 8, versículo 3. Adiantou-se outro anjo, e pôs-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro, que está adiante do trono. Versículo 4. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Alguém pode dizer em qual capítulo essa fumaça, as orações dos santos, essa fumaça subiu a Deus? Capítulo 5. Vamos dar uma olhadinha, voltem para o capítulo 5
Versículo 8, capítulo 5, versículo 8. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. Adivinhem agora onde é que as orações dos santos se encontram? No turíbulo. No capítulo 5, nas taças. No capítulo 8, no turíbulo. O turíbulo é aquilo que eu utilizei no domingo passado. Foi domingo passado? Na quarta-feira de cinzas eu usei. Foi o turíbulo. Muito bem. É uma peça litúrgica. É uma realidade utilizada exclusivamente no culto. No turíbulo se colocam brasas e em cima da brasa se coloca o incenso. O incenso, ele é extraído de uma resina vegetal. É uma resina que se encontra no caule de alguns vegetais. Obtém-se esse vegetal, passa-se por um processo manufaturado de espremer, etc. E depois se coloca fogo. Há muitos tipos de incenso, muitas formas de se fazer incenso. Depois ele geralmente fica granulado e quando queimado ele exala um perfume gostoso, um perfume agradável e uma fumaça que sobe a Deus, evocando assim a criatura que é consumida, que é oferecida, é a oblação da criação que se sacrifica, que é queimada, que é ofertada a Deus. Essa é a ideia, é o simbolismo do incenso. E o cheiro agradável. Aquilo que o incenso produz nas nossas narinas, simbolicamente é aquilo que agrada a Deus. Deus se agrada da oferenda. Esse é o sentido inicial, primordial, antiquíssimo do perfume, da queima do incenso. Pois bem, então no capítulo 5, o incenso aparece em taças de ouro, cheias de perfume, que são as orações dos santos. No capítulo 8, nós temos essas orações no turíbulo. Mais para frente, vocês vão perceber que esses turíbulos vão ser jogados na terra e desgraças vão acontecer depois que os anjos fizerem isso. Então, José, como é que se explica que um turíbulo de ouro, no qual tem as orações dos santos, seja usado para jogar na terra? Vamos aguardar os versículos seguintes, porque ainda estamos nos versículos 3 e 4. Explicaremos isso daqui a pouco. Então, turíbulo de ouro é o turíbulo que serve para transportar as brasas acesas do altar dos holocaustos para o altar dos perfumes. Aqui a gente tem que fazer uma distinção. No templo de Jerusalém havia o altar dos holocaustos, onde a vítima era sacrificada, o sangue dos animais, era aspergido no altar para expiar os pecados do ofertante e os pecados do povo. E havia o altar dos perfumes, que era o outro altar, que já ficava perto do Santo dos Santos. Aquele altar era exclusivo para o sumo sacerdote, ou para o sacerdote do turno, ali entrar e num braseiro, o turíbulo, as brasas e o incenso ali era colocado. Com as orações dos santos, os anjos apropriam-se das preces dos que foram marcados com o sinal de Deus e levam-nas purificadas à face de Deus. Daqui uma coisa, por favor, aqui está uma coisa de grande importância para nós. Creio na comunhão dos santos. O protestantismo diz: as orações dos santos não valem nada, não significam nada,
não tem nenhuma repercussão na nossa vida, portanto é tolice, é bobagem dizer: São Miguel, rogai por nós, Santa Maria, rogai por nós, Santo Expedito, rogai por nós, São João Batista, rogai por nós, porque somente Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Errado, errado, errado. Já comentamos isso muito no capítulo 5, as orações dos santos que sobem a Deus, com taças, as taças com os perfumes que são as orações dos santos. De novo, essa ideia aparece no capítulo 8. Esses santos são os que se encontram na glória. Mas podemos dizer que os santos aqui na terra, elevando suas preces a Deus, também estão incluídos nesta fumaça? O mistério da comunhão dos santos não permite dizer que os santos que estão na terra são diferentes dos santos que estão aqui no céu, são diferentes dos santos que estão aqui na terra. A santidade é uma só. A única diferença é que a santidade dos que se encontram no céu já atingiu a plenitude, já atingiu a perfeição. Eles não podem mais pecar. Eles atingiram o ápice. Nós estamos a caminho. Estamos sujeitos ao pecado. Podemos crescer em santidade. Até a hora da nossa morte, essa santidade está tendencialmente voltada à perfeição. Por isso, quem é santo pode ser santo ainda mais enquanto peregrina nesta vida. Mas, essencialmente, a santidade que nos foi dada pelo batismo é a mesma santidade que eles já atingiram em plenitude. Porque Deus, o Santo, os santificou, como Deus, o Santo, nos santificou pela fé e pelo batismo. Mas a santidade em nós ainda pode crescer e deve atingir a perfeição, senão não entraremos na glória. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito, sede santos como Deus é santo, diz a palavra de Deus. Essencialmente, a santidade dos que se encontram no céu é a mesma santidade dos que se encontram na terra, porque a causa da santidade é o sangue de Cristo. O mesmo sangue de Cristo que lavou as vestes dos que já se encontram na glória, é o mesmo sangue de Cristo que nos lavou no batismo e que nos lava em cada experiência transformadora, normalmente os sacramentos. É o mesmo Cristo, pelo sangue de Cristo, que somos santificados enquanto peregrinamos nesta terra. Depois disso, o anjo tomou o turíbulo, encheu de brasas do altar e lançou-o por terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. O mesmo turíbulo que tinha brasas e as orações dos santos, agora é tomado pelo anjo, enche de brasas do altar e lança-o por terra. Aqui estamos diante de um mistério perante o qual eu me calo. É iniciativa do próprio Deus, não como vontade, mas como permissão, que os tormentos, neste caso, climáticos e fenômenos geológicos, comecem a atormentar os homens. O fim será marcado por catástrofes climáticas, geológicas, catástrofes da natureza. Encheu com o fogo do altar e o atirou à terra. Seguiram-se trovões, clamores, relâmpagos e um terremoto. No Antigo Testamento, Deus manifesta o seu julgamento por meio de trovoadas e terremotos. Há um texto de Ezequiel, capítulo 10, versículo 2, que precisamos ler. Vejamos. O Senhor disse então ao homem vestido de linho: passa no meio das rodas, debaixo do querubim, enche a mão de carvões ardentes que tomarás entre os querubins e espalha essas brasas sobre a cidade. E ele se foi sob as minhas vistas. Uma imagem muito sugestiva, como que a dizer: os sinais espantosos,
aterradores, relâmpagos, trovões, terremotos, etc., são indícios de que Deus está falando agora de uma forma inaudita, de uma forma aterradora, e que o fim é iminente. Não estamos aqui naquela mentalidade mítica, que diante dos fenômenos da natureza que não podem ser explicados, o homem primitivo interpreta: é Deus que está furioso, é Deus que está com raiva, é o castigo que virá, Deus está enfesado, Deus está indignado, os raios vão cair, é o castigo, é a ira, não há para onde correr. Essa é a mentalidade mítica. No Apocalipse, nem nós temos algo completamente diferente, nem completamente idêntico. O homem bíblico aprende a interpretar os fenômenos da natureza, sobretudo aqueles que trazem ou podem trazer desgraça para os homens, com Deus falando. Mas Deus não fala somente nas catástrofes. Reparem o Salmo 18: os céus narram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O cristão lê, interpreta a natureza com tudo aquilo que ela tem de belo, como Deus falando para nós. O Deus Criador, o Deus Providente, o Deus que é perfeito, o Deus que é o responsável por essa grandeza, por essa beleza, por essa ternura. Mas também aqui é preciso ler Deus falando por meio da criação convulsionada, a criação entrando em estado de cólica. É isso? Deus está falando. Está chegando o fim. Estão chegando os últimos acontecimentos. O Apocalipse nos ajuda a interpretar tudo isso na ótica da iminência do fim dos tempos. Então, nessas trovoadas, nesses terremotos, e citamos Ezequiel 2, manifestam-se os julgamentos divinos sobre aqueles que tentam afirmar a sua autossuficiência fora do plano de Deus e de sua vontade salvífica. É como se o Apocalipse dissesse: vocês estão seguros de si, você, imperador romano, você, império romano, vocês, inimigos de Deus, adversários de Deus, perseguidores da igreja de Deus, vocês tão autossuficientes, tão fortes, um exército tão aparentemente inexpugnável. E Roma foi isso durante séculos. Desde 753 a.C., com a criação da cidade de Roma, a lenda de Rômulo e Remo, pois bem, a loba, etc. E depois, um povo, antes havia lá os etruscos, se não me engano, na Península Itálica. Depois foi crescendo esse povo, se tornou um império com o exército mais poderoso que já se ouviu falar na história da humanidade. Um império aparentemente inexpugnável, indestrutível. Pensava-se Roma Roma é eterna, e ruiu. Caiu Babilônia a grande, tornou-se morada de demônios. A gente vai ver isso. Daqui a pouco a gente vai ver. Daqui a pouco, digo 2016, se nós chegarmos lá, faltam muitos capítulos ainda, né? Caiu Babilônia a grande e tornou-se morada de demônios. O império aparentemente ruiu, caiu. Isso vai acontecer em 473, com a queda do Império Romano do Ocidente, e em 1400 e tanto, com o Império Otomano, o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla, é que vai desaparecer. Mas desapareceu. É Deus falando. Esses sinais, diante deles, a natureza humana não tem poderes quaisquer. É uma cidade tão bela, em 15 segundos, um terremoto com 6,7 na escala Richter, tantas construções por terra, escombros, pó. Quem conhece Pompeia, quem já foi a Pompeia, a cidade esplendorosa do Império Romano, em menos de 15 segundos,
tudo que o homem construiu desaba. Quem em Roma caminha no foro romano, outrora esplendoroso, mas uma cidade linda, ruiu, caiu, desapareceu. Como, aliás, todos os impérios, por favor. Há quem divinize o Partido Comunista na China, dizendo que é um império que jamais será destruído. Outros dizem aquele outro país, aquele outro. A história ajuda a mostrar que todos ruíram, que todos vão ruir. Não há quem, estou me referindo aqui ao império tirânico, perseguidor, hostil a Deus e a sua igreja. Todos sucumbem, todos desmoronam. A cena da queda do muro de Berlim foi um espetáculo de 1945 a 1989, um processo lento, mas que um país caiu, o outro ruiu, o outro também, e um foi levando, dando exemplo para o outro, e se tornou quase um fenômeno mundial. São poucos os países que ainda conservam essa ideologia. Pois bem, são realidades que transcendem a força do homem, a capacidade de organização do homem. Essas forças indicam o homem diante de Deus, que é o autor, que é aquele que permite que tais fenômenos aconteçam. O homem é absolutamente impotente, com toda a sua força bélica, com todo o seu dinheiro, com todo o seu prestígio, com toda a sua glória, é nada diante da força de Deus. Então, os 7 anjos que tinham as trombetas prepararam-se para tocar. Toque da trombeta no mundo militar significa atenção. Vai vir alguma coisa, é hora de estar pronto, de estar preparado. Seja formatura matinal, seja para a guerra. Então, no mundo militar, o toque, todos atentos, todos devem obedecer, todos devem se enfileirar, porque algo vai acontecer e todos devem obediência ao toque da trombeta. Prepararam-se para tocar. Agora é o julgamento divino, é a decisão de Deus. Agora vem uma realidade imperiosa que acontecerá independente da vontade daqueles que perseguem a igreja, independente também da vontade do homem. Agora é uma intervenção especialíssima de Deus na história. Versículo 7. O primeiro anjo tocou. Saraiva e fogo, misturados com sangue, foram lançados à terra. E queimou-se 1/3 parte da terra, 1/3 parte das árvores e toda erva verde. Aqui eu, de novo, acho que pela 40ª ou pela 50ª vez, revelo a minha impotência em entrar em minúcias e tentar interpretar, mesmo porque os teólogos não fazem isso, os biblistas não fazem isso, os conhecedores da Escritura não fazem isso, em entrar em minúcias para dizer com exatidão como isso vai se concretizar. O fato é que vai se concretizar. O primeiro anjo tocou. É o anúncio da desgraça para a terra firme. Por que terra firme? Porque foram lançados à terra. Vai vir desgraça também com relação ao mar. Mas aqui agora o flagelo é sobre a terra. Granizo é a saraiva. Fogo e sangue. Destruição da 1/3 parte da natureza. Por que não 2/3? Por que não a metade? 1/3 parte. Não é uma tragédia que atingirá todo o planeta Terra. Toda a história da humanidade. É uma parte. É uma parte. Homens e animais são atingidos. Sensivelmente se restringem suas possibilidades de alimentação. Dom José é demais para mim e eu me sinto motivado pela minha curiosidade em vislumbrar isso acontecendo.
bem atice sua curiosidade e respeito, como também eu tenho a minha curiosidade. A apocalíptica tem a sua criatividade, utiliza as suas imagens e nem sempre ela é clara. Aqui ela silencia a interpretação. Há determinadas coisas da apocalíptica que nós encontramos uma explicação, seja no mesmo versículo, os 7 candelabros, os 7 espíritos, os chifres. Já vimos isso nos primeiros capítulos da Bíblia, nos capítulos anteriores. Mas há outras imagens que não, o próprio livro não ajuda a interpretar. Isso quer dizer que, por fidelidade ao texto, eu tenho que parar por aqui. Não posso avançar mais. Porque tais textos não encontram citações no Antigo Testamento. O próprio autor não nos interpreta o que significa isso, o que significa aquilo outro, e deixa algo suspenso. Portanto, é legítimo imaginar que tais fenômenos vão acontecer exatamente como aqui se conta. Como é legítimo imaginar uma outra coisa. Repito, a grande parte dos textos do Apocalipse é explicada pelo próprio Apocalipse e por textos do Antigo Testamento, como nós já vimos aqui. Mas outros não. Aqui, eu me calo. Tanto é legítimo pensar uma coisa, quanto é legítimo pensar outra. Repito, de novo, aquela ideia que falamos há 2 ou 3 encontros passados. Se isso é possível do ponto de vista da astronomia, se isso é possível do ponto de vista de uma guerra entre os homens, se isso é possível do ponto de vista simbólico, existencial, enfim, se tal coisa seria símbolo disso, daquilo outro, como o texto não nos ajuda muito, silencia, eu não ouso optar por um tal tipo de interpretação. Repito, o nosso estudo até agora sempre procura textos no Antigo Testamento, e a gente lendo percebe que São João utilizou esse exemplo, esse versículo, esse texto. Isso ajuda bastante a compreender. Ou então o próprio Apocalipse, em outro lugar, usa aquela imagem, e tal imagem em outro lugar significa tal coisa. Então a gente vai fazendo os paralelos, mas aqui São João não nos ajuda. Deixou tudo em suspenso, cada um com sua criatividade. Nessa realidade terrível da primeira trombeta, fique à vontade para imaginar como isso vai acontecer. Deixe de imaginar, literalmente, ou de outra forma. Continuaremos o nosso encontro a partir do versículo 8, no próximo sábado, se Deus quiser.